E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é João Paulo Tostes, eu sou psicólogo clínico e esse aqui é o meu canal Psicofatos. E hoje o tema vai ser homens. Claro que não dessa forma genérica, né? Eu estou falando da série do Comedy Central, protagonizada e escrita por Fábio Porchat. Quem não tem TV fechada, quem não tem canal fechado, pode baixar. Sim, se você quiser baixar, você pode baixar. Mas você pode assinar o Amazon Prime, né? Que lá tem, eu encontrei lá, inclusive. Não. Só tem uma temporada. Não, só tem uma temporada, é isso mesmo. Eu não sei se a outra já saiu, ou se na Amazon ainda não chegou, não sei. Só sei que lá só tem uma. É uma série curta, são oito episódios, eu acredito, com 30 minutos no máximo cada episódio. É muito interessante, ela aborda muitos temas atuais e necessários de serem abordados. E eu vou falar um pouco dela aqui, espero que a minha análise ajude a vocês buscarem assistir também, porque é muito interessante para a gente discutir aqui. Quem quiser assistir e depois comentar aqui embaixo, fica à vontade, ou quem já assistiu, já vai comentando aí. E antes disso, gente, já deixa o like aí, compartilha, curte, se inscreve no canal, tá? Eu tô começando e eu prometo que eu vou melhorar a minha periodicidade aqui de enviar os vídeos, tá? Então vamos lá. Do que se trata? É uma série que fala sobre um personagem chamado Alexandre. Alexandre é o personagem protagonizado pelo Fábio Porchat. Ele é um rapaz de 33 anos, né, um homem de 33 anos, publicitário, muito bem sucedido, e está enfrentando um problemão, né, que seria uma disfunção erétil, né, aproximadamente há um ano. Então eles falam sobre isso o tempo todo, meio que o tema principal da série seria essa disfunção que o Alexandre está enfrentando. E ele precisa lidar com isso de uma forma que não fique louco, porque para ele isso é algo extremamente importante e necessário, como se fosse uma base que equilibre toda a sua vida, todos os contextos possíveis de sua vida. E aí ele abre para os amigos dele, para tentar ver o que pode ser feito, o que pode acontecer, o que pode se melhorar nesse caso. Os amigos deles são 3, eles têm um grupo fechado ali de 4 pessoas muito próximos e eles são muito amigos um do outro, só que são vidas completamente diferentes. Mas a única coisa que os liga é que são homens e héteros, né? Vamos lá. Tem o Pedro, que é um médico, eu acredito que seja dermatologista, ele é um médico casado com uma outra médica também, e tem uma vida, é o único casado do grupo. E tem uma vida sexual muito ativa fora do casamento, né? Vocês já devem ter visto isso por aí inúmeras vezes, isso acontece de fato. E ele tem uma vida sexual muito ativa, ele transa com toda e qualquer mulher que se aproxime dele, em barzinhos, em lugares que ele vai, e mantém essa vida dupla aí. Tem o Pedro, né, que eu acabei de falar, tem o Gustavo, que é um rapaz um homem, né, que ainda mora com a mãe. Eu sempre falo rapaz porque dá a entender que ele é mais jovem justamente por conta dessas atitudes. Vamos lá. Ele é um homem que dá aproximadamente a mesma idade que os outros, mora com a mãe, não tem trabalho, vive de bicos fazendo uma coisa ou outra e vendendo drogas como LSD e êxtase para os lugares aí, em festas que ele vai, enfim. É um cara que o sexo é algo importantíssimo, meio que a base também da vida dele. Eles meio que dependem disso para viverem praticamente, eles só falam sobre isso o tempo todo, é sexo, sexo, sexo o tempo inteiro. E não tem nenhum problema quanto à condição dele, de viver com a mãe, de trabalhar fazendo bico às vezes num restaurante ou numa boate, alguma coisa assim, e vendendo droga, né? Mesmo que os amigos lhe digam que ali tem coisa que não está muito legal, que ele podia melhorar, mas ele não liga para isso não, tá tudo bem. E tem o Pedrinho. Pedrinho é um executivo também, que trabalha numa empresa grande, né, numa grande empresa, e que tem um cargo ali, né, intermediário. Ele tem subalternos e tem pessoas ali acima dele. E ele tem um caso com uma funcionária da empresa também, que é casada, e eles sempre transam lá dentro o tempo todo na empresa. Resumindo, basicamente é isso. Esse é o grupo, né? O que acontece? Essa série, ela vai dando indícios de que alguma coisa está acontecendo errada na vida de cada um. Eles começam a entender que
o mundo no qual eles foram criados, né, o mundo no qual eles foram inseridos, né, que seria o patriarcado, dessa questão muito naturalizada para eles, está começando a ruir. Tem coisas ali que não estão muito em consonância com o que eles geralmente viviam anteriormente, né? Então, existem alguns pontos que começam a ficar estranhos para cada um deles. Vou falar um pouco de cada um. Vamos começar pelo Alexandre, né? O plot da série é ele. Então, ele começa a perceber que ele tem comportamentos que às vezes fazem com que ele não se sinta bem. Ele percebe que tem coisas que ele faz por obrigação. E ele começa a entender que essas obrigações são simplesmente por ele ser homem, né? E ele começa a questionar muito isso depois que ele vai para uma psicóloga e uma prostituta. Só que com a prostituta ele diz que ele não quer transar, ele quer conversar com ela. Ou seja, tanto a psicóloga como a prostituta têm um papel meio que fundido nessa série. As duas falam com ele, elas dão pontos muito importantes para ele. E independente da profissão de cada uma, eu acho que o que faz elas se fundirem como uma pessoa só seria o fato de serem mulheres, né? A psicóloga com a carga técnica dela, toda profissional, e a prostituta também com a carga de experiência, né, de vivência dela, e entender que muita coisa ali acontece simplesmente por uma visão pequena do mundo que os homens têm, né? Elas trazem isso com uma forma muito pautada no soco na cara, vamos dizer assim. E elas falam, vão falando e vão jogando, e ele vai sempre levando as porradas. Só que o que é interessante, ele está aberto a se desconstruir. Isso que é legal. Ele ouve, entende e tenta modificar isso em sua vida. E ele vai começando a ver pequenas mudanças acontecendo no seu dia a dia e percebendo que tem coisas que ele não fazia antes e que agora dá para fazer, e ele consegue entender que não tem que ter uma culpa toda ali em relação a detalhes, coisas que ele fazia antes, simplesmente por serem obrigação que colocam para um homem, né? Ele trabalha numa empresa onde o fluxo total ali de funcionários é machista, tanto o chefe dele, que é um machista clássico, né, o famoso escrotão mesmo, ele é um cara muito fechado nesse mundo do machismo, do patriarcado. E tem uma mulher também, acho que é Raquel o nome dela, que é uma profissional que trabalha ali com ele, diretora, alguma coisa assim, muito machista também. E ela é uma vítima e não percebe, né? Isso você vê muito por aí também. Ela fala muito sobre o que ela posta no Facebook dela e as coisas, como as respostas chegando, você percebe muito como esse sistema acontece. Então ele está inserido nesse meio. Então ele tenta quebrar muitas coisas que ele vivia antes, como por exemplo as peças, né? As propagandas que ele cria, que ele escreve, são de um cunho muito machista. E começam a vir respostas negativas do público perante as peças que ele produz. E ele acaba se incomodando muito com isso. E aí ele começa a questionar o trabalho dele. E isso é muito duro para uma pessoa. Entender que o que ele está fazendo está indo de encontro com tudo que ele acredita, ou que ele está começando a perceber, né? Que antes era uma coisa, agora já é outra para ele. Não está mais andando do mesmo jeito que estava. Isso que é a parte mais legal dessa série. Tem o que a prostituta e a psicóloga falam para ele, faz com que ele amplie os horizontes dele e tente passar isso para os amigos. Só que ainda é muito difícil para eles lidarem com isso. Por quê? Porque toda mudança vem de uma ruptura, né? E é exatamente isso que está acontecendo na série. A vida dele está flat, tá indo assim, ó, como sempre foi, numa posição de homem hétero, numa sociedade como a nossa, não tem muita modificação, né? Socialmente falando aqui. E quando há uma ruptura, cada um deles passa por uma, e eles começam a ver as coisas de um outro jeito, né? E ele fala isso de uma forma que angustia, porque você não vê, dá a entender que não tem uma solução. Ele começa a achar que não vai conseguir sair daquilo nunca. Ele conversa muito com o pênis dele, né? O Rafael Portugal, que é brilhante, é um ator que eu gosto muito, faz o papel do pênis dele. Ele realmente é um pênis, ele tem uma glande aqui em cima, ele tem um corpo de pênis e ele conversa com ele, né? É muito bom esses diálogos, porque você começa a entender essa conexão que eles têm um com o outro, porque o pênis é algo extremamente, é a base da vida desses homens.
E eles têm que ter essa conexão, e eles conversam muito com isso, né? Os dois se falam muito. Tem uma cena em específico que eu acho bem legal, é que quando ele sai para uma balada, ele vai para uma festa, o Alexandre, depois de ter muitas conversas ali com a psicóloga e com a prostituta, e ele começa a entender que tem coisas que ele não precisa fazer simplesmente porque tem que fazer. Ele faz se ele quiser. E foi o caso dele. Ele saiu para uma balada e bebeu, ficou com os amigos dele, e ele fala, eu nunca saí, acho que eu não lembro a última vez que eu saí de casa numa festa desse tipo, se não for para transar com alguém. E eu estou sentindo muito leve, porque eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso. E ele começa a se divertir muito na festa, ele começa a dançar, pular, ficar muito, curtir a música, entender a festa em si que ele estava fazendo ali. E o pênis dele vai junto com ele e fica muito feliz junto com ele. Eles dançam a noite inteira e o pênis começa a falar, você percebeu que tem um monte de mulher olhando para você? Ou seja, você se desprendeu. Começa a entender que o mundo flui de outro jeito. Você não precisa daquela máscara toda que o machismo impõe na gente. Você pode ser quem você é e as coisas vão fluir melhor. Vai por mim. Meio que o pênis dele conversa com ele o tempo inteiro falando assim. É muito legal, é muito interessante a dinâmica de cada personagem. O Gustavo, que é o rapaz que mora com a mãe, é um dos personagens que eu menos me interessei, né? Mas é um personagem legal, faz parte ali da trama, é importante. Ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com o mundo real, porque é exatamente isso que acontece quando uma pessoa tem uma mãe que é muito cuidadora, ela te priva da realidade. Então você não tem contato com o que está acontecendo e você vive de uma forma meio que alienada ao que está se passando ao seu redor, que é o que eles percebem. Porém, são homens e amigos, eles não vão tirar isso dele. Eles falam da forma deles, mas deixa ele vivendo assim porque é assim mesmo, né? Que é essa postura que muita gente tem em relação a homens que ainda não são muito maduros, né? E por isso que as pessoas falam que mulheres amadurecem mais rápido que os homens. Não tem nenhuma questão genética nisso, é uma questão comportamental, uma questão cultural. É cultural que os homens sejam, que passem a mão na cabeça desses homens até certo ponto, porque homem tem essa questão mesmo. Calma, ele vai amadurecer, mas leva um tempo a mais, enfim. E ele é exatamente o retrato disso, ele vive isso na pele. E aí ele começa a ter umas questões que por exemplo, ele vai transar com as mulheres e ele começa a ver o rosto da mãe nas mulheres. Ele começa a se sentir incomodado com isso, e isso faz com que ele tome algumas atitudes. Mas isso é mais lá pra frente. Ele é um personagem que fica mais ali flutuando. Ele não tem muita coisa ali a acrescentar para mim, né, pessoalmente. Mas é interessante essa abordagem dele, né? De você ver que o mundo todo muitas vezes passa a mão na cabeça de algumas pessoas para poder, é assim mesmo, é meninão, né? Eu haja visto o exemplo do Big Brother, né? O Daniel, participante do Big Brother que saiu algumas semanas atrás, entrou e tinha uma relação meio que mãe e filho com uma personagem, uma participante, a Marcela, dentro da casa, né? E isso foi muito claro, foi muito evidente. Bom, essa é a história do Gustavo. O Pedro é o médico, que é casado com uma médica. Ele tem essa questão da sexualidade muito intensa fora do casamento, porém ele começa a desconfiar que a mulher dele está tendo um caso. Então, gente, eu vou dar alguns spoilers aqui, porém fiquem tranquilos porque a série não depende muito disso. Ela não tem um plot twist, ela não tem uma coisa bom que faça você se empenhar a cada detalhe. Ela vai te dando nuances ali interessantes, né? E ao final você vai vendo uma conclusão disso. É muito bom. Então, não vai atrapalhar muito não, mas quem quiser, tenta não ver essa parte aqui não, vê primeiro a série, depois volta aqui para terminar. Mas enfim, o Pedro, ele desconfia que a mulher dele está traindo ele, tendo um caso. E ele acaba descobrindo que quando ele teve o acidente, foi um acidente muito grave, né? Então ele precisou de um médico que fizesse uma cirurgia ali que foi primordial para que ele não ficasse tetraplégico. Então ele é paraplégico. Ele tem paraplegia. E aí este médico é o médico com quem a mulher dele está saindo. E ele descobre isso numa bebedeira quando eles vão na casa desse rapaz. E eles acordam os três juntos na cama, pelados. E eles entendem que rolou alguma coisa entre os três ali. E isso é muito interessante, porque depois existe uma conversa muito sincera entre a mulher e ele, explicando exatamente o que está sentindo. Aí entra a questão, um tabu que seria
a diminuição do desejo sexual num casamento muito longo, né? Então isso acontece, é fato, e eles tentam de alguma forma não fazer com que o amor acabe, porque eles se amam, porém o desejo já se transformou. Então eles procuram maneiras para administrar esse desejo. E eles começam a criar situações para ver o que acontece, né? E isso envolve outras pessoas no relacionamento. É muito interessante como eles abordam isso, né? Existem várias pessoas que abrem um relacionamento, tentam poliamor, tentam relacionamento aberto, trisal, enfim, tem muitas possibilidades aí. E justamente porque o amor é importante, eles querem manter isso, né? Não é uma coisa que as pessoas ligam muito essa questão do desejo ao amor, ao casamento, se falta um, confunde o meio de campo todo ali. Então é importante entender que existem opções para que isso se mantenha ali de uma forma que seja bom para todo mundo. E é o que acontece lá. Não vou dar mais spoiler, vocês vão ver os arranjos que eles tentam para poder manter o casamento em pé. É muito legal, gente. É interessante pra caramba ver como que eles agem dessa forma. De uma forma muito natural, muito franca, muito realista. Já o Pedrinho é um caso interessante também. O Pedrinho, ele é um executivo, trabalha numa empresa lá e transa com uma das funcionárias. E essa postura de manter essa questão, o trabalho, amante, casamento, completamente separados, geralmente atribuem isso ao comportamento masculino. Só que neste caso, a funcionária com quem ele transa, Cris, interpretada pela não, gente, esqueci o nome dela. Depois eu lembro é uma atriz famosa aí. Ela tem essa postura. Ela fala, eu tenho meu casamento, sou muito feliz lá, mas eu gosto de transar com você. E aí eles fazem uma analogia a isqueiro, porque toda vez que eles vão transar, é a hora do cigarro. Então eles saem para fumar ali na empresa e transam ali. E ela fala, você tem um isqueiro para me emprestar? Ele fala, tenho, peraí que eu vou lá fumar com você também. E eles vão lá e rola o negócio. O que acontece é que quando ele fala para ela que eles estavam saindo do expediente, ele fala, a gente não foi fumar um cigarro hoje lá, né? Fala assim, você não quer que eu te empreste o isqueiro? A gente vai ali no motel que tem ali perto aqui da empresa. Ela fala assim, completamente séria e taxativa. Não, porque lá fora tem o isqueiro do meu marido. Ou seja, ela tem uma noção total do que está acontecendo, só que ele não percebe isso, né? E aí ele começa a perceber que a empresa está tendo umas investigações sobre um chefe chamado Kalil que abusou supostamente de algumas funcionárias. Então há uma sindicância e todos têm que falar lá sobre o Kalil, isso e aquilo, e ele começa a ficar preocupado, né, em relação ao que ele tem com essa moça. Ela fala, calma, ninguém vai falar nada, não aconteceu nada, tá tudo bem, eu não vou expor isso para ninguém como se fosse um assédio, eu quero estar com você. E esse Kalil acaba sendo demitido e no lugar dele entra uma diretora, uma mulher, né, mais experiente, diretora ali no local. E inicialmente, perto da máquina de café, ficavam os homens ali conversando, né, todos ali batendo papo, e passava uma mulher, essa moça, e eles faziam piadinhas, sempre tirando sarro, zoando, falando aquilo, outra falando do corpo dela, isso, aquilo, não sei o quê. Quando essa mulher entra na empresa, ela já vai direto no Pedrinho e chama ele para casa dela e eles transam. Quando ele volta no outro dia, as mulheres estão nessa posição de conversar na volta do café ali e apontando para homens. E ele é um dos homens no qual as duas mulheres ficaram já. E para elas não tem nenhum problema, porque elas não têm uma relação com ele, simplesmente transaram com ele. Essa questão da visão mais descomprometida, né, com relacionamentos, sempre atribuída a homens, neste caso é atribuída a elas, e isso soa muito estranho para ele, e até para quem está vendo, é muito interessante isso. E uma cena que me deixou incomodado e chocado ao mesmo tempo, é uma mistura, porque é tudo muito engraçado, eles passam isso com uma leveza muito bacana. É quando ele chega na empresa, depois de ter transado com a chefe, ele entra na empresa, todo mundo olha para ele, meio que com olhares de julgamento. E ele entra com uma roupa, assim, um paletó, uma calça, sem camisa. E ele começa a perceber que dá a impressão de que ele está nu.
Ele está sendo apontado, as pessoas estão olhando ele como um objeto. E quando ele chega na hora do café, a roupa dele já não é mais essa. Ele ainda está com um paletó sem camisa, porém ele está com uma cueca e umas cintaligas, assim. Ele se sente completamente exposto quando as duas mulheres com quem ele transa estavam ali olhando para ele como se ele fosse um pedaço de carne. E isso me tocou de um jeito, porque eu, por ser homem, por mais que eu tente me desconstruir diariamente, eu nunca vivi isso. Eu nunca vivi essa sensação de estar sendo observado por um monte de gente e essas pessoas me veem nu, sabe? Como se uma mulher sente diariamente no trabalho dela, na rua, em qualquer lugar que ela vá. E até a Isa, né, a cantora, falou uma vez que ela se sente incomodada porque ela precisa saber que roupa vai usar para poder sair, não por ela, mas porque os outros vão pensar dela. E é exatamente isso que me tocou. Eu nunca parei para pensar com tanta identificação nessa situação. E quando eu vi um homem passando por isso, eu falei, olha que interessante isso, como que as pessoas não percebem esses detalhes. Então, gente, abrindo mais para os homens que estão me assistindo aqui, quando uma mulher falar sobre feminismo, sobre questões que ela enfrenta em relação a abuso, né, enfim, toda essa questão problemática que a gente enfrenta numa sociedade como a nossa, ouça o que ela tem a dizer, não dê palpite, pergunte se você tiver dúvida, mas não dê informações que você não tem, tá? Isso é feio. Ouve o que elas têm a dizer, que elas têm muito a dizer pra gente. Mas voltando, ele se sente muito, mas muito incomodado com isso, e ele começa a ficar muito mal, porque ele se sente diminuído perante as mulheres. E as mulheres têm uma situação de poder muito elevada lá dentro. Tanto que quando ele vai haver uma promoção na empresa, a diretora chama todo mundo, a Simone, né? Chama todo mundo para falar e falar sobre a promoção. E ele, como um funcionário muito bom, já explica também por transar com a chefe, acreditava que essa promoção seria para ele. E na verdade ela é destinada a Cris, que é a mulher com que ele transa. E ele se sente muito mal porque ele acha que ele foi desclassificado desta posição simplesmente por não ser uma mulher. Olha a troquinha de chave. E a mulher chega e fala, não, ela foi escolhida simplesmente por ela ser capacitada. Você é o segundo da lista, mas ela ainda está melhor que você. E ele começa a questionar isso, falando que ela transou com ele e ela está se achando a melhor só porque ele é homem e ela quer se impor. Aí ela dá uma lição que eu fico impressionado do jeito que ela fala. Ela meio que diz, a posição que eu ocupo hoje, você não sabe, mas eu passei por muita, mas muita coisa. E não me desmerece por eu estar aqui, porque eu sou muito merecedora do que eu fiz. Eu ouvi muita coisa de homem para chegar onde eu estou, e eu estou aqui porque eu sou capaz de exercer a minha função. E se você fosse capaz assim como ela, você estaria no mesmo lugar que ela. Meio que, né? Ele fica quietinho, ele entende. Então, os quatro têm rupturas. Os quatro personagens têm rupturas muito intensas ali no ego. E é aí que acontece a mudança. Então, eles começam a quebrar muitos padrões que foram definidos desde sempre, porque sentiram na pele, né? E é muito legal ver essa desconstrução acontecendo. Tem uma personagem muito importante, que é a Dani, que é inicialmente, lá no comecinho, o Alexandre conta como a última vez que ele transou, que foi quando ele estava na festa dele e ele estava bêbado. Não sei se eu contei isso no começo do vídeo. E ele foi pro banheiro urinar. Ele estava ali, né, no famoso mijão, né? E aí essa Dani entrou. E ela olha para ele e ele vira e mostra o pênis para ela. Ela se sentiu muito mal com aquilo e ela pegou uma saboneteira líquido e jogou na cara dele. Aí estourou na cabeça dele aqui, ele ficou meio ruim lá e ela vazou. E ele ficou assustado porque dá a entender que ele já vê algo diferente nela. Ele se interessa por ela. E nesse momento ele sentiu que não ficou melhor. Desde aquele dia ele não conseguia ter uma ereção efetiva. Tanto que assim que ela sai, uma outra mulher entra no banheiro e ele transa com ela. Porém, ele explica que a ereção não foi muito satisfatória, né? De uma forma que só o Fábio Porchat sabe explicar, que é muito engraçado. E ele entende que a partir dali ele não se sentiu bem. Tanto que ele finge um orgasmo para dispensar a mulher e ele se sentir mal ali por conta de tudo que aconteceu.
A partir dali, ele não tem mais nenhuma ereção. E lá pra frente, ele tem uma conversa com essa Dani e ela chega e fala pra ele, fala, olha, você não sabe o tanto de coisas que eu já vivi para entender aquilo como um assédio, porque ela é uma mulher negra. Também tem esse agravante aí, né? Porque a sociedade define muito isso, né? Você é mulher, você já fica aqui. Você é mulher negra, você fica aqui. Você é uma mulher negra lésbica, fica aqui. E assim vai, né? A sociedade tem essas escadinhas invisíveis, né? Perante a lei todo mundo é igual, mas na realidade isso é assim que funciona, né? Enfim, vamos dar uma resumida que já foi 25 minutos de vídeo. Ó, eu acho essa série imprescindível para quem se interessa pelo assunto sexualidade, para quebra de tabus, para desconstrução. Você, homem hétero, que não tem, geralmente, não tem de lidar com questões desse tipo, eu acho importante você assistir essa série, porque você vai se identificar muito com questões que você acaba não tendo muito tempo para ouvir, ou não tendo muita paciência, às vezes, para ouvir, porque a gente foi homens, né, em especial na nossa sociedade, foi educado para viver como nós já vivemos e está tudo certo, né? A gente não tem obrigação de ouvir os outros, né? Então, quem assistir essa série vai sair modificado porque ela traz todo esse monte de quebra de paradigmas aí e vai fazer muito bem para quem assistir. E outra, é BR, né, gente? É legal, é bom ver alguma coisa tão boa acontecendo aqui no nosso país. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam aí, comentem, compartilhem. Comenta aí embaixo quem já assistiu e fala alguns pontos nos quais eu não toquei no assunto. Fala aí o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo para quem se interessa pelo tema também. Me ajudem aí no começo, que é importantíssimo que esse canal cresça para que mais produto seja, mais material seja produzido. Tá bom? E é isso. Grande abraço. Tchau.